Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Olá a todos. Muito bom estarmos aqui de novo nos encontrando em mais uma palestra gravada nessa bendita casa Joana de Ângeles. Sintam-se todos amparados e abraçados por essa mentora amorosa e por toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossos lares, neste instante. A palestra de hoje tem o tema de esperança e coragem. Dia 23 de abril eu gravei uma palestra que já está no ar no canal no YouTube e eu falei de esperança
e fé. Portanto, hoje é uma palestra que dá continuidade àquela anterior. A casa está vazia, a palestra está sendo gravada em virtude da pandemia que enfrentamos, e para tanto, precisamos de esperança, fé, como disse de outra vez, e esperança, que deve persistir, e coragem para enfrentar os tempos vindouros. Eis o porquê dessa palestra. Na anterior, falei um pouquinho de Eurípides Barçanufo. Falei de passagens que se encontram no livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino. De Corina Novellino. Contei que Eurípides desencarnou em 1918 em decorrência da gripe espanhola, que adquiriu por atender em caridade os irmãos que da doença foram acometidas. Pouco mais de 100 anos atrás, passamos por uma pandemia, uma infecção muito semelhante. Novamente, um vírus entra em nossos caminhos. E nesse livro contou-se duas passagens, tem duas passagens muito lindas. A do encontro de Eurípides com Jesus, que eu falei na palestra anterior, e o final do livro, nos contando que quando do desencarne do professor Eurípides Barçanufo, ele praticamente acordou imediatamente após o seu desencarne no plano espiritual, e lá deu início a uma obra de grandes proporções. Ele começou a idealizar e construir o hospital que recebeu o nome de Esperança. Hospital Esperança. Esse hospital tem a sua planta semelhar a um catavento quando olhado de cima, com pontas, em cada uma ala correspondente a algum tratamento deste hospital. No seu centro, uma grande cúpula com a cruz de dois triângulos sobrepostos e invertidos, popularmente conhecido como a Estrela de Davi, local de retiro espiritual e de elevação dos pensamentos e de boas energias, vibrações provindas do plano ainda superior, vista que o hospital se encontra na órbita terrestre. E conversando um pouquinho também sobre a escritora que escreveu o livro, talvez intuída pelo próprio Eurípides, aliás, com certeza, porque mais ou menos no ano de 1932, a Corina foi se consultar com Chico, porque havia recebido um convite para trabalhar numa casa assistencial, através da Dona Modesta. E ela foi perguntar para o Chico se realmente deveria ir. Chico ainda morava em Pedro Leopoldo naquela época. E, porque havia muitas pessoas, não conseguiu passar a entrevista com Chico. Com a sua surpresa, de repente Chico a chama e entrega uma linda psicografia do professor Eurípides Barçanufo, que fala que ela era a última esperança dele para que desse prosseguimento às obras assistenciais em Sacramento. Eis basicamente o que se tratou a palestra anterior sobre a esperança e a fé. Ela teve fé e recebeu de Eurípides, foi incumbida de uma missão. E hoje vamos ressaltar a importância da coragem.
coragem nesses momentos difíceis, coragem frente às incertezas do porvir, do amanhã, coragem frente a esta dúvida do que se fazer correto, do que se voltar, de se acabar o isolamento, de se continuar e assim por diante. Eu acho que muito oportuno é essa palestra se basear neste livro, Escutando Sentimentos, atitude de amar-nos como merecemos. Um livro da autora espiritual, Hermance Dufault, psicografado por Vanderlei Oliveira. Hermance foi a médium que ajudou Kardec na segunda reedição do Livro dos Espíritos. Hoje, Hermance Dufault, a Dona Modesto, que eu citei, o professor Eurípides Barçanufo, o doutor Bezerra de Menezes, doutor Inácio, todos, Jung, todos trabalham no Hospital Esperança. E eu gostaria de relatar aqui desse livro um episódio ocorrido no capítulo 2. Receituário oportuno. Neles nos conta que o doutor Inácio, que quando encarnado na Terra era médico, psiquiatra, ao desencarnar, segue com seu trabalho no campo da psiquiatria, no campo da mente humana, no Hospital Esperança. Só um adentro antes, uma coisa muito bonita sobre o hospital. Eurípides, quando o construiu, colocou na frente uma placa com os seguintes dizeres: fora da salvação não há caridade. Frase essa do apóstolo de Jesus, Tiago. E continuando, escreveu em seguida a antítese do que o escritor Dante, considerado o pai da língua italiana, descreveu que havia a entrada do inferno na sua obra. Lá Dante dizia que a entrada do inferno havia uma placa, onde havia os seguintes dizeres: todos que aqui entrarem, deixem a sua esperança de fora. E muito inteligentemente, amorosamente, o professor Eurípides escreve no Hospital Esperança, no plano espiritual, após fora da caridade não há salvação, todos que aqui entrarem, renovem a sua esperança. E nesse momento, eu espero que a doutrina, se não totalmente instalada, se faça alguma dúvida em nossos corações, que também renovem a nossa esperança. Todos que aqui estão vivendo nesse momento, amparados pelo Mestre, amparados pela espiritualidade maior, renovem suas esperanças. E voltando ao doutor Inácio, que assumiu o trabalho no Hospital Esperança, toda manhã tem como costume atender, passar em visita aos pacientes. O Hospital Esperança é um hospital inicialmente idealizado para atender aos irmãos cristãos que conheceram a mensagem do Mestre, mas falharam em praticá-la. Existem várias alas dedicadas aos vários cristãos do orbe. E Dr. Inácio, no capítulo 2, o Receituário Oportuno, nos conta
um caso sobre um certo paciente chamado Anselmo. Paciente esse espírita, trabalhador espírita. Dirigente espírita por mais de 45 anos, que por algum motivo falhou e se encontrava no hospital. E doutor Inácio vai visitá-lo e fala: Anselmo, Anselmo, como passa, meu bom amigo, meu bom irmão? E a resposta é curta e direta: péssimo. Mas por que, meu filho? Indaga Inácio, doutor Inácio. O senhor tem conhecimento do que sofri, do que passei durante a minha vida física? E ele responde: sim, claro, tenho a sua ficha e estudo há anos. Então deve saber que terrível estágio de desgaste íntimo me acompanhou durante toda a minha vida terrena. Fiquei firme na atividade espírita, na esperança de ter um pouco de sossego nesse plano. Mas parece que não terei, não é mesmo? E o doutor responde: cada um colhe o que planta, o que plantou. Sabemos que a semeadura, a sementeia, é opcional, porém a colheita é obrigatória. E continua o paciente Anselmo dizendo: pois vou dizer ao senhor, só não me suicidei no corpo por saber das dificuldades que tal ato me traria. Vontade não me faltou, pois a cada dia que passava, angustiava ver minha penúria. Oração, trabalho e estudo não me curaram a tormenta. Contudo, minha alternativa foi continuar a trabalhar e esperar para que depois da morte, o alívio, a libertação. Agora chego aqui o que tenho, mais tormenta, remédios e internação. E o médico pergunta: e como se sente diante disso? Ele responde: eu quero matar a vida. Já que não tive coragem de matar o corpo, doutor, é possível se suicidar por aqui? É possível? Se for, pode me ensinar? E diz o doutor: esforço. Sossegue, homem. Depois de 4 crises ainda pensa nisso. Faça um esforço maior. Mais do que fiz na terra. Para quê? Meus problemas começaram a reencarnar e continuarão após o meu retorno. Para mim chega de lutas. Todos temos problemas, meus filhos. Todos. E diz o paciente: vai me dizer que o senhor, como médico nessa casa de luz, tem algum problema? Quem está deitado aqui sou eu, não o senhor. O médico responde: tenho mais problemas do que possas imaginar. Em verdade, Anselmo, nossos problemas iniciaram quando apartamo-nos de Deus. Isso se deu há milênios, sem conta. E diz, continua Anselmo: nunca tive prazer de viver na vida física. Não sei, nem sei bem o que é isso. Não devo ser mesmo deste mundo. Contudo, se aspiro a ser feliz, devo ter experimentado isso algum dia. O senhor concorda comigo? Certamente, Anselmo. Eu achei que morrendo, depois de tanta dor, fluiria o bem-estar, a paz. Entretanto, creio que devo ter esquecido algo durante a vida corpórea. Estranho, doutor Inácio. Já morri
e continuo com vontade de morrer. O que é isto, meu Deus? Quando vai terminar esse inferno na mente? Qual a minha doença? E, imediatamente, o doutor Inácio responde: depressão. Depressão? E como curar isso? Aprendendo a viver. Eu não tenho depressão. Pessoas com depressão não lutam como eu lutei na minha vida. E o doutor disse: posso lhe aplicar um teste então, se assim o desejar? Ele respondeu: aplique. Responda com sinceridade. E nesse momento, a todos que assistem, também reflitam com sinceridade, cada um. Você sentia desânimo, inconformação e angústia com frequência na vida física? A resposta dele foi: sim, muito. Isso é depressão. Mas nunca nenhum médico jamais diagnosticou. No máximo falavam em cansaço. Depressão é cansaço de viver, meu filho. E como não sentir isso com a vida que tive? A pergunta está mal formulada. Anselmo, melhor seria dizer assim: e como não sentir isso, deixando de aceitar a vida que tive? Depressão é não aceitar a vida como ela é. E aí chegamos ao ponto que eu gostaria muito de explorar. Responde Anselmo: mas fui resignado. Por favor, reflitam sobre a palavra resignado. O que é ser resignado? O que é ter resignação? E o médico pergunta ao enfermo: o que você entende por resignação? E ele responde, resposta esta igual a se procurarmos o significado num dicionário: suportar as provas da vida com paciência, disse Anselmo. Calmamente responde doutor Inácio: não é isso. Não? Então o que é, doutor Inácio? Você esqueceu, talvez nós aqui encarnados hoje desconheçamos, do essencial em seu conceito. Sim, resignação é suportar as provas da vida com paciência. Mas jamais desistir de buscar-lhes a solução. Meus irmãos, passamos por um momento bem grave, não ímpar, pois há um século atrás, próprio Eurípides Barçanufo passou pelo mesmo e desencarnou. Novamente, um vírus assola a humanidade. Hoje não é a primeira vez, talvez não seja a última, e talvez nem seja esse o único problema, e é fácil olharmos por aí tudo o que acontece ou pode acontecer com a humanidade. Mas Deus nos criou seres inteligentes, pensantes, e que não somos presos à mercê de fatalidades, à mercê de providência já
pré-determinada. Se assim o fôssemos, não seríamos mais do que marionetes do plano espiritual, e não o somos. Cada um tem a opção de agir, de plantar, só que todos nós vamos ter que colher os frutos de nossas ações. Eu fiz isso, alegou o paciente. Ele disse, não fez, meu irmão. Fiz, não fez. Tenho sua ficha que me encaminhou os detalhes de sua jornada até aqui, da existência terrestre. Digamos que fez isso por volta de alguns anos, até os 40 anos de idade, em seus primeiros 15 anos do Espiritismo. Depois só se queixou. Quanto de nós nos queixamos? Quantos irmãos estão em situação pior que nós? Você desistiu sem assumir que desistiu. Não faliu, porém, deixou de querer ser tanto quanto podia. Você cansou por dentro e não admitiu. Os outros 30 anos se passaram na revolta e com esperança de morrer logo para fluir. Continuou sua tarefa por fora, esquivando-se do dever de melhora por dentro. Trabalhava no centro, mas era só o exterior. Você foi traído pela famosa frase de muitos cristãos distraídos que esbanjam tempo e oportunidades. E ele pergunta, que frase, doutor? As famosas frases proferidas por todos aqueles que se deixam abater pelo egoísmo e se cansam das lutas doutrinárias. Agora vou cuidar de mim. Dar um tempo para mim mesmo. Chega dos espíritas. Quantos de nós abandonam a caridade por um orgulho e egoísmo que nós nem mesmo enxergamos, que se encontra dentro de nós? No livro ele nos conta, o psiquiatra Jung nos conta que todos nós temos uma sombra, algo que escondemos ou que realmente desconhecemos. Um vício tão fundo, escondido, que não nos damos nem conta. E aí abandonamos a humanidade, abandonamos os irmãos, esquecemos do amor ao Pai e ao próximo, para pensar erroneamente que só a nós mesmos o si que deve vir agora. Fora da caridade não há esperança. Eu não posso sair de casa, estou isolado. Você pode orar pelo próximo. Você pode ligar para o próximo. Você pode cuidar do próximo que está no seu próprio lar. Quantos que escutam essas palavras, a começar por mim mesmo, podemos ainda ter desafeto nessas vidas e ela estar mais próxima do que imaginemos se com todo esse tempo que estamos tendo agora, não tivermos coragem de enfrentá-la. No capítulo 7, um depoimento de uma paciente da casa que desencarna da vida física por causa de amargura, desgosto com o próximo e de não ter seguido o conselho do mestre de se reajustar,
de perdoar, de desculpar e se acertar com o próximo enquanto da jornada. Este livro, Escutando os Sentimentos, é o meu livro de cabeceira. Dá vários itens, dá várias maneiras, nos abre os olhos de enfrentarmos as mazelas que temos nessa vida. É um livro obrigatório do curso aqui da Escola de Aprendizes do Evangelho, da Casa de Joana, e que quem tiver a oportunidade, muito enriquecedor o é sua leitura. Não tenham dúvida. Por favor, se lembrem da frase que Eurípides colocou à entrada do hospital. Esperança. Fora da salvação, fora da caridade, não há salvação. E todos que aqui entrarem, renovem suas esperanças. E para termos um pouco de coragem, para amenizar os nossos corações, nos deleitemos agora com um poema de Guimarães Rosa, para nos instigar, nos estimular a essa coragem. Palavras muito belas, sábias e de uma inspiração divina sem igual. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais. No meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas. No não saber porquê, e desce aí perder o poder da continuação. Porque a vida é um mutirão de todos, por todos, remexida e temperada. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso e não é não. Não sei explicar essas coisas. Um sentir é do setente, mas outro é do sentidor. O que a vida espera da gente é coragem. Meus irmãos, fiquem com a paz do Mestre. Por favor, reflitam na esperança e na coragem, porque o Mestre nunca nos abandonou. E o louvamos na prece ao Pai que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente aquele que ainda habita em mim. Porque vós sois o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.